Olá a todos, bem-vindos a mais uma resolução de questões do Física Resolvida. Esse vídeo é um patrocínio do Tenho Aula. O Tenho Aula é um centro de aulas particulares e grupos de estudo que fica em Porto Alegre, no Bonfim. Para te saber mais um pouco sobre o Tenho Aula, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Então vamos à questão. O gráfico a seguir representa as intensidades das correntes elétricas que percorrem dois resistores ômicos, R1 e R2, em função da DDP aplicada em cada um deles. Abaixo do gráfico, há o esquema de um circuito no qual R1 e R2 estão ligados em série a uma fonte de tensão ideal de 12 volts. Nesse circuito, a intensidade da corrente elétrica que percorre R1 e R2 vale. Então, vamos dar uma olhada. O que a gente tem aqui é um gráfico do resistor número 1. Ele é um resistor ômico. Como é que a gente sabe disso? Ele é um resistor cujo gráfico corrente por DDP é uma linha reta. Isso significa que a resistência é constante. Esse é o significado do resistor ser ômico. Eu vou circular aqui a palavra ômico. Então, ômico significa resistência constante. É o caso aqui. Então, eu vou pegar esse ponto. O ponto em que a corrente é de 2 amperes e a DDP é a letra D. A letra D, aqui, 4 volts. 4 volts. Então, eu vou anotar isso aqui. I1 é de 2 amperes. 2 amperes. E vamos chamar a DDP de V. Né? V é de... Para o D é 4. Então, são 4 volts. Vamos chamar de V1. Então, é o I do ponto... I do resistor 1 e V do resistor 1. Quanto me dá a resistência em função desses valores? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a relação entre V, R e I. Por muitas vezes, essa relação é conhecida como primeira lei de Ohm. Não vou entrar aqui em detalhes se essa nomenclatura está certa ou não, mas ela é bastante conhecida como a primeira lei de Ohm. V, 4. R é o que eu quero descobrir, e eu quero descobrir o R1. E o I é de 2. Aqui, 4 volts e aqui, 2 amperes. Quem é o R1, afinal? R1 será 4 sobre 2. 4 volts, 2 amperes, 4 sobre 2, 2. Volt sobre ampere, isso é ohm. Então, R1 é 2 ohms. Feito isso, a gente vai agora calcular os valores para o R2. Aqui eu vou pegar um outro ponto para o R2, em que a corrente é 1,5. Então, aqui eu vou botar I2. E esse I2 é de 1,5 amperes. E para o ponto em que o I é 1,5 amperes, eu tenho a DDPF, que é de 12 volts. Então, eu vou botar V2, 12 volts. Com esses dados, eu calculo R2, usando a mesma relação. Ou seja, V igual a R vezes I. V, 12 volts. R, não sei. Quanto é o I? 1,5 amperes.
que eu estou calculando? O R2. R2 é 12 volts sobre 1,5 amperes. 12 sobre 1,5, isso me dá 8. 8 o quê? 8 ohms. Feito isso, agora eu vou olhar para o circuito. R1 e R2 estão em série. Por quê? Porque existe só um caminho saindo desse polo, passando por R1, passando por R2 e chegando no outro polo. Isso me indica que esses resistores estão em série. Só existe uma corrente percorrendo o circuito. Sendo que esses resistores estão em série, eu posso dizer então que a resistência total ou equivalente é a soma dos dois, ou seja, 8 ohms mais 2 ohms. A resistência total, então, é de 10 ohms. Como eu sei que eu tenho uma DDP alimentando o circuito de 12 volts, vou usar novamente aquela relação V igual a R vezes I. Quem é o V? O V que está alimentando o circuito, 12 volts. Quem é o R? É o R equivalente, ou R total, 10 ohms. Quanto vai valer a corrente, afinal de contas? Esse é o nosso objetivo. Então, 12 sobre 10, 12 volts, 10 ohms, é o I. E esse I vale 1,2 amperes. E isso equivale à letra C, 1,2 amperes. Bom, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal clicando nesse link que aparece logo aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, dá um joinha que ajuda bastante esse canal a ser divulgado e ser visto por mais pessoas. E até a próxima resolução do Física Resolvida.